Recebo hoje aqui no estúdio o missionário redentorista Padre João Bosco de Deus. Pega aí o seu café, vem com a gente passar essa manhã abençoada aqui na TV Pai Eterno. Vou chamar o padre, inclusive, que já está por aqui para bater esse papo com a gente, tomar o nosso santo café nessa manhã. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wilker. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Fique à vontade. Muito bem. Coisa boa. Padre que está toda noite na tela da TV Pai Eterno no programa Boa Noite, Meu Pai. É isso mesmo. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Boa noite, meu pai. O pessoal está gostando, viu, Padre? Graças a Deus. O pessoal se diverte lá. Muita interação, pessoal bom. Muitos romeiros vindo do Brasil inteiro, de outros cantos. E o senhor está saindo para fazer reportagem também? Eu também faço algumas chamadas, VTs, alguma parte aí que a gente vê interessante. Esse dia para trás a gente fez a maior pamonhada do Brasil aqui em Goiás, com mais de 20 mil pamonhas aí em Goiânia. A gente fez uma coisa bacana e agora, esses dias, a gente vai fazer outros VTs, mostrando o Brasil aqui, o Brasil dos goianos, para o Brasil inteiro. É isso aí. Então você sintoniza na TV Pai Eterno cedinho, toma café da manhã com a gente e janta assistindo o Padre João Bosco lá no Boa Noite, Meu Pai. Padre, muito bom recebê-lo aqui pela primeira vez. Vai estar sempre com a gente na nossa manhã aqui no Santo Café. Eu quero tratar, do nosso evangelho de hoje. Evangelho que é um forte chamado à conversão. Jesus nos lembra que muitas vezes buscamos sinais quando a presença de Deus já está ao nosso lado. Assim como os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, somos convidados a abrir nosso coração e mudar de vida. Vamos então tomar o nosso café. Você aí de casa, pegue o seu café também e venha começar essa manhã aqui junto com a gente. Padre, quando o Evangelho fala sobre conversão, a importância dela, a importância da gente não ficar buscando sinais, o que de fato isso está querendo nos dizer? Wilker, veja bem, nós estamos nesse tempo de conversão, no tempo próprio para a gente refletir sobre a nossa busca interior. E o Evangelho de hoje, em que Jesus mostra um povo sedento de sinais, mostra para a gente que muitas vezes os sinais, as respostas já estão dentro da gente. Nós já temos muitas respostas, Wilker, e às vezes procuramos respostas no externo. Nós procuramos resposta em coisas. Nós precisamos de alguém chegar lá de uma região, de um lugar, para dizer o que a gente deve fazer, o que eu devo fazer, onde eu devo mudar. Enquanto que, na verdade, a mudança verdadeira surge dentro da gente. A mudança verdadeira surge dentro do meu coração, ouvindo a palavra de Deus, deixando a palavra cair no meu coração, iluminar a minha vida e ali diante do Senhor fazer os meus propósitos, a minha mudança, a minha melhoria naquilo que for necessário. Será que eu estou amando realmente meu irmão? Será que eu estou gastando a vida realmente no projeto de Deus? Será que estou sendo justo com o meu próximo, com o meu empregado, com o meu parceiro, com o meu amigo, com a minha parceira, com o meu companheiro, com o meu vizinho? Será que eu estou realmente tratando bem aquele que Deus colocou ao meu lado? Então são indagações que eu já tenho a resposta, Wilker. Não preciso de outro para me dar a resposta. O que eu preciso é da voz de Deus. Aí sim, a voz do Espírito Santo. Orar, ouvir a palavra de Deus, colocar-se à disposição da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, silenciar o coração no momento de contemplação, meditar e saber aquilo que eu estou fazendo bem ou não. É lógico que a gente também tem orientações, tem os sacerdotes, a gente tem mestres de espiritualidade, tem os santos e santas da igreja para nos dar alguns caminhos, alguns sinais, mas a resposta última vai surgir sempre no meu coração. Porque se ela não surgir do meu coração, ela será falsa, será mentirosa. E amanhã eu vou dizer assim, mas foi fulano que disse para eu fazer isso. Não fui eu que disse. E aí eu vou de novo cair num grande pecado de acusar o outro, de acusar o mundo e até acusar a Deus por algo que está dando errado na minha vida. Então a conversão surge na resposta que vem do nosso coração e não de sinais exteriores, como pediu o povo a Jesus. Perfeito, Padre. O Evangelho de hoje fala sobre o exemplo dos ninivitas. Queria que o senhor nos ajudasse a extrair algo dessa história. O que esse exemplo pode nos deixar de ensinamento? O povo ninivita andava no pecado, diz a Sagrada Escritura. E por isso Deus enviou Jonas, como profeta até o povo. Jonas deveria ir à cidade e proclamar a graça de Deus, a conversão àquele povo. No meio do caminho, Jonas ficou com medo. Como todos os profetas, como todos aqueles que são enviados. Jeremias ficou com medo, Isaías ficou com medo, eu sou uma criança, não sei o que falar. Samuel não conseguiu ouvir direito a voz de Deus, E Jonas ficou com medo.
Quando ele tentou desviar do caminho e foi buscar um barco, ali ele foi jogado no mar, porque o barco sacudia, porque o caminho de Jonas era um, ele buscava outro, tentou fugir numa barca. E os marinheiros perceberam que a culpa daquela tempestade era de Jonas. Alguma coisa errada ali, alguma coisa, tem uma muleta errada aqui. Então pegaram Jonas e atiraram ao mar. Quando atiraram Jonas ao mar, um grande peixe o engoliu e jogou para a praia para dizer assim, vai para o seu caminho. É uma metáfora para dizer assim. Não adianta tentar fugir. É uma metáfora para dizer, não sai do seu caminho, rapaz. Até o peixe devolveu Jonas lá. Né? Então, lógico que a Sagrada Escritura tem muitas metáforas, tem muitas palavras. Tá entendendo? Não quer dizer que Jonas foi engolido literalmente por um peixe. Mas para dizer assim, o peixe pegou a Jonas e jogou de volta à praia. E ali ele então marchou, entendeu que o caminho dele não podia ser desviado e foi até Nínive, que era uma cidade grande. Precisava 3 dias para percorrer a cidade inteira. E disse que no primeiro dia ainda, quando ele já começou a proclamar a palavra do Senhor, que o povo se convertesse e arrependesse de seus pecados, disse que ali mesmo o povo já começou então a rasgar suas vestes, jogar cinzas das cabeças, inclusive o rei de Nínive também. E porque eles se converteram e se arrependeram de seus pecados, Deus perdoou e não destruiu a cidade de Nínive, que era, né, era já anunciada para ser destruída. Então, Deus perdoou, voltou atrás. Qual o grande ensinamento que a gente tira disso tudo? Lógico, o primeiro ensinamento, que a gente não pode sair do nosso caminho. Né? Quando Deus te enviou a fazer alguma coisa, vai e faça. Está entendendo? Segunda é, a mensagem é de Deus, não é nossa. Então, se ela é de Deus, anuncia a palavra, anuncia a mensagem de Deus. E a terceira é, quando a gente se converte verdadeiramente e arrepende dos nossos pecados, até Deus volta atrás. Tá vendo? Até Ele volta atrás e desiste de fazer aquilo que talvez seria um grande mal para mim mesmo, para o povo, um castigo, um mal, sim. Deus volta atrás, se arrepende e anuncia a graça e a misericórdia ao seu povo. Perfeito. O senhor falou aí, para a gente não fugir do nosso caminho, como é que eu sei qual que é o caminho que eu devo seguir? Um caminho de fé, um caminho de oração, através da luz do Espírito Santo. Jesus, por exemplo, o Evangelho de domingo, em que ele passa pelas tentações do diabo, o Evangelho diz, Jesus passou pelo deserto guiado pelo Espírito Santo. Não queiram tentar o diabo sozinho, não queiram enfrentar os maldosos, os malvados sozinho. Inclusive Jesus diz, não enfrenteis quem é malvado, não enfrenteis quem é malvado sozinho. Seja com o Espírito Santo, ungido, guiado pela luz do Senhor. Não sai de casa sem orar, sem ouvir a palavra de Deus. Se você está no relacionamento amoroso, afetivo, se você está no casamento, se você está no namoro, se você está no emprego novo, se você está numa profissão, se você está ali nos seus estudos, coloca todo o tempo isso nas mãos de Deus, à luz do Espírito Santo. Seja um homem, uma mulher guiado pelo Espírito Santo. Olha, Wilker, eu tenho certeza, eu tenho 20 anos de padre, 29 que eu saí de casa para seguir essa missão. E eu tenho visto, na minha própria vida, na vida de muitos irmãos e irmãs, que o Senhor fala, e Ele fala nitidamente, por sinais, por situações, por palavras, dentro do meu coração, está entendendo? Por isso Jesus diz, não vai precisar mais sinais, o único sinal que eu vou te dar agora é o de Jonas, é o da conversão, é da palavra de Deus que vem lá no meu interior, e Deus fala a nós, a gente vai perceber isso. Quando a gente é um homem de fé, uma mulher de fé, a gente percebe isso. A gente percebe que a gente está no caminho errado. A gente percebe que aquele caminho ali não é bom para mim. E a gente começa a caminhar no caminho de Deus, no caminho do Espírito Santo. Por isso Jesus falou, não me peça para eu mandar alguém de fora. Não me peça para mandar um peregrino fora para dizer um milagreiro. Porque o povo gosta muito de milagreiro, viu, Wilker? O povo gosta muito de benzedor, milagreiro, pessoa que dá resposta. Existia uma senhora no Brasil que chamava Mãe de Iná, todo mundo conhecia ela. Aqui em Trindade tinha uma outra, lá tem outro. Enfim, não vou citar nomes, mas dizer assim, o povo quer muito resposta. Ele quer saber o que eu devo fazer. Mas ninguém quer se perguntar como eu devo fazer, como eu estou vivendo e o que eu devo fazer a mim mesmo. Então, a melhor resposta é diante do espelho, diante do seu crucifixo, diante do seu oratório, diante da sua própria vida, deixar Deus falar e perguntar o que eu estou fazendo na minha vida e eu ver essa resposta. E a gente vai ter, você vai ter, com certeza nós temos sim. E é incrível, né? Quando você se abre ali, né? Leva seu pensamento, seu coração a Deus, no seu momento de oração, que você conversa com Ele. Se você tiver com o coração aberto, você percebe que Deus fala com você. Coração aberto.
Você percebe, ele fala, só que a gente às aberto. vezes não está preparado, não está aberto a ouvir o que Deus está falando para a gente, né? Na verdade, Will, que eu digo sempre assim aos meus irmãos, eu digo a todos, na verdade a gente ouve, a gente não quer aceitar. A gente meio que ignora. A gente não quer aceitar. Nós somos muito vaidosos. O ser humano é vaidoso. O ser humano é vaidoso, o ser humano é orgulhoso. Nós somos orgulhosos, né? Quando a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso, a gente não quer passar por caminhos de dificuldade, caminhos que têm cruzes. A gente quer evitar os caminhos da cruz. O que fez São Pedro quando Jesus anunciou que seria pregado na cruz? Ele disse que isso não te aconteça, Senhor. Mas Jesus sabia que aquele caminho era o caminho dele. Então Jesus simplesmente anunciou que esse é o caminho. Ele não disse, eu não sei se eu vou. Não. Ele diz, o Filho do Homem será entregue, será humilhado, no terceiro dia ressuscitará. Pedro tinha acabado de afirmar, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E agora Pedro vai dizer, Senhor, que isso não te aconteça. Isso é demonstração de nós. Eu, Padre João Bosco, tenho fé. Eu tenho fé, eu sei que eu tenho fé. Mas tem certos momentos da vida que eu vejo que meu caminho é por aqui e eu vou por ali. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu quero seguir a minha própria vontade. Eu estou vendo que o caminho não é esse, mas eu insisto nele. E aí lá na frente eu dou com burro na água. Não tem jeito, não tem jeito. Lá na o peixe pega e joga lá no caminho certo de novo. Padre, agora são 8 horas e 15 minutos, estamos ao vivo, vamos tomar mais um café e eu convido o senhor, convido você que está em casa também, acompanhe essa reportagem. Porque ela fala justamente sobre isso que estamos tratando aqui hoje, né? Como fortalecer a conexão com o Pai Eterno pode nos ajudar a evoluir espiritualmente, encontrar o nosso caminho. A gente vai te mostrar agora o exemplo de uma mulher que encontrou na devoção a Cristo e a Nossa Senhora uma nova forma de ver a vida. Confira a reportagem da Ana Luísa Abreu. Criada em uma família católica, essa devota desde cedo aprendeu sobre fé e ainda criança teve uma visão com Nossa Senhora que a marcou muito. Os anos se passaram e quando se casou, a relação com Maria se aprofundou mais. Com emoção, ela afirma que foi através da bem-aventurada que aprendeu a ser mãe, esposa e a lidar com as diversas situações. E nesse chamado de Maria, eu fui me abrindo, me doando, sem entender, mas eu fui caminhando. E Jesus cada vez mais forte na minha vida. Foi quando, e depois marcou mais, eu falo, quando o Espírito Santo veio, porque a Santíssima Trindade ela é completa, né? E o Espírito Santo veio e me agraciou com os dons divinos para que eu pudesse ter as ferramentas, hoje eu vejo assim, as ferramentas para trabalhar para Nossa Senhora. Para Rosiane, a conversão precisa ser interior, começando de dentro para fora. Através da oração, principalmente do rosário, ela cresceu na fé e conseguiu ter intimidade com Deus. Ela não troca isso por nada. E impressionante que todas as transformações, ela mostrava no Pai Eterno para mim. E a novena do Pai Eterno, quando eu terminava, era assim, explosão de bênçãos, né? Então, acasalou o Pai Eterno com a mãe. O que Nossa Senhora me mostrava, o que Jesus me mostrava. E o principal da conversão em mim, nesse fogo, nessa devoção, é oração. Se eu não estiver em oração, se eu não estiver no rosário, eu não consigo me manter firme. Sua vida e família estão entregues nas mãos de Maria, com quem cultiva uma forte ligação. Em meio aos problemas e dificuldades que podem surgir, ela aprendeu a confiar e esperar o tempo certo. Hoje tudo está diferente e melhor, e a sua jornada terrena ganhou ainda mais sentido, tornando-se um instrumento do céu. Eles me escolheram. Eu vejo que todos nós temos um chamado. Basta você abrir e ter a docilidade para entender. Como eu sempre fui uma mulher dócil,
Eu vejo que Jesus, na hora, me tocou e falou assim, agora é a hora de você fazer a vontade da minha mãe. E cada vez mais ela foi me conduzindo para esse passo, para essa intimidade que eu tenho hoje com ela. Eu creio que se eu não tivesse conduzido a minha vida em verdade e em espírito, Deus não teria se manifestado como Ele manifesta comigo, de jeito nenhum, né? Porque para fazer a obra divina, você tem que querer caminhar em verdade e em espírito. A sua vida tem que ser modificada. Esse amor e fé são tão grandes que Rosiane sentia que era preciso fazer mais. Foi então que há 20 anos, ela e o seu marido criaram o cenáculo de Nossa Senhora Aparecida, aqui na capital da fé. Esse projeto tem dado muito certo e leva à evangelização para centenas de famílias. Os encontros acontecem uma vez por mês. O importante de uma obra, de uma missão, é você ter obediência. E nesse caso, eu, com meu esposo e os servos do cenáculo que hoje nos acompanha, nos direciona, nos ajuda a conduzir, rezam junto conosco, né? Firma essa obra. Vêm pessoas de todos os lugares, pessoas de Brasília, Rio Verde, Cuiabá, Mato Grosso. Então vem caravanas rezar aqui conosco. Então isso é maravilhoso. E eu convido vocês desde já, venham participar do cenáculo todo primeiro sábado do mês, vem conhecer esse pedacinho do céu, vem conhecer como ela quer que a gente nos conduza. Amém? Aí um belo exemplo de fé, um belo exemplo de devoção e como que a gente pode colocar isso na nossa vida, né, Padre? Trazer mais pessoas para perto da gente, sempre à luz da Palavra de Deus, sempre também seguindo ali o que ensina, o que nos prega a Igreja Católica. Amém. E veja que o exemplo dessa senhora é uma senhora aqui de Trindade. O senhor conhece ela, inclusive? Conheço. Tem uma chácara aqui dentro da cidade, esse espaço dela que acolhe pessoas para oração no primeiro sábado do mês. Tem um cenáculo, é um espaço bonito, um espaço de oração. Veja que o exemplo dessa senhora é o seguinte, ela ouviu o chamado de Nossa Senhora para convidar outras pessoas a rezar, a conversão. Então ela ouviu esse chamado de Nossa Senhora, ela relatou que teve uma visita de Nossa Senhora, o que é bonito e verdadeiro, porque Maria realmente visita a gente, mas ela não se fez simplesmente de visionária e nem quis criar em torno dela uma realidade. Ela foi até a igreja, ela procurou o bispo, ela procurou os padres, e com isso foi aconselhada a ter a orientação de outros padres, acompanhamento, e a igreja acompanha esse trabalho. Então o cenáculo não é um trabalho à parte, não é um trabalho que ela faz para poder angariar fiéis para ela, devotos seguidores dela. É integrado à igreja. É integrado à igreja. Então quando alguém fala assim, olha, eu tive uma visão de Nossa Senhora, eu tive um sonho, eu tive uma proximidade de Nossa Senhora comigo, ou de algum santo, o que eu devo fazer? Primeira coisa, ela leva à igreja. Leva à igreja, porque se realmente é uma mensagem de Deus ou de Maria para esta realidade da sua vida, a igreja vai te dar uma resposta, vai acompanhar e você vai ser guiada, iluminada e caminhar junto com o que a igreja prega, levando o povo à fé. Sempre ali em oração, né, Padre? Em oração, Padre? porque nós temos que estar juntos. Não pode ter a realidade de uma pessoa só. Porque existe um grande perigo, a gente pode falar abertamente, a TV aqui é religiosa para isso. Tem um grande perigo de pessoas que às vezes têm uma visão, se tornam visionários e começam a criar alguma seita. O que é a seita? Quando ela começa a idealizar uma visão própria, apropriada, que ela acredita. Então, às vezes, a seita se distancia da realidade da igreja, distancia da realidade da doutrina da igreja, distancia até do evangelho. Porque a pessoa começa a criar o que ela acredita em volta dela ali. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Por isso que a igreja orienta, sempre que a pessoa tem uma iluminação divina, uma iluminação de fé do Espírito Santo, se ela sonhou, teve uma proximidade espiritual com Maria, o que é normal, o que é muito normal para nós, que ela procure um diretor espiritual, que ela procure um padre, que ela procure alguém para poder ajudá-la nesse discernimento.
Porque a gente precisa discernir a nossa fé, precisa discernir o que Deus fala conosco. E nem sempre, de uma hora para outra, que a gente vai discernir, não é de uma hora para outra o que eu acho que vai ser, né? Porque senão o efeito é o contrário, né? A pessoa, ao invés de se aproximar do caminho, Se distancia. se distancia. Padre, vamos pegar aqui a nossa palavra do dia. São palavras aqui sempre que tem a ver com o assunto que a gente está tratando ao longo do programa de hoje. Eu queria que o senhor escolhesse uma delas para a gente comentar sobre. Pode Vamos ficar à pegar vontade. aqui. A Aí palavra mostra é lá. arrependimento. Arrependimento. O que a gente pode dizer no contexto do evangelho de hoje a respeito do arrependimento? O arrependimento é aquilo que pesa a nossa consciência, aquilo que mexe no nosso interior, é o nosso sacrário da alma. A Sagrada Escritura, Lumen Gentium, a orientação da Igreja, o Vaticano II diz que o sacrário da alma é aquilo mais precioso que nós temos. E quando bate um arrependimento, bate uma consciência de que a gente fez algo errado, a gente deve se arrepender. Não podemos deixar para amanhã o que é necessário para hoje. Quanto mais cedo a gente se arrepender, mais cedo também a gente toma o caminho certo e a gente vai para o caminho de Deus. O arrependimento é algo divino, é um dom de Deus que dá a gente, não para a gente ficar com culpa, consciência pesada somente e andar com cabeça baixa. Porque a pessoa que não se arrepende, ela anda muitas vezes cabeça erguida na frente dos outros, mas em si ela vai ficar toda a vida com a cabeça baixa, ela vai cada dia mais subjugar, ela vai saber que aquilo ali não é um caminho que deveria ser feito. Isso adoece, né? Isso adoece. Isso adoece muito. E a psicologia e as outras ciências vão ensinar pra gente que a gente precisa assumir as nossas culpas também. Não é só assumir o que a gente faz de bom, não. Assumir o que a gente faz de errado também. Porque todos nós somos luz e trevas. Todos nós. Temos coisas boas e temos coisas que não são boas. Que devemos nos arrepender, voltar, dirimir, então voltar atrás, converter. É justamente isso que a gente está falando hoje. Como o povo arrependeu lá em Nínive, jogou cinza na cabeça e por isso Deus teve misericórdia e mudou de ideia e não destruiu a cidade. É isso. Sejamos então capazes do arrependimento. E nos arrependemos. Padre, a gente vai fazer uma pausa agora. Agradeço muito ao senhor pela presença aqui. Obrigado, Wilker. Tá bom? Muito Volte obrigado. sempre aqui ao nosso Santo Café para a gente ter uma conversa gostosa como essa.